Olá, boa noite a todos. É um prazer me dirigir a você neste momento. Nossa igreja virtual. Hoje é um dia muito especial. Chegamos nas primeiras horas do sábado. E para aqueles que não entenderam ainda por que a gente está desejando aqui um feliz sábado, é porque, segundo a Bíblia, o dia vai de um pôr do sol ao outro pôr do sol. E nós cremos, pela palavra de Deus, nessa perspectiva de começo e fim de dia, que nós já nos encontramos nas horas sagradas do sábado. E isso é um privilégio muito grande, a gente poder parar tudo, né, e a gente entrar no descanso de Deus. Tá? Deus abençoe você, abençoe a sua família. Esperamos que estes 9 dias, né, acreditamos, não esperamos, acreditamos que tem sido uma bênção muito grande, e desejamos do fundo do coração que a nossa vida continue sendo uma vida de oração, uma vida de devoção, de buscar mais a Deus e também de nos interessarmos pelos nossos amigos, porque afinal a gente sabe que Jesus está voltando e a gente quer ver nossos amigos, nossos familiares, todos no céu. O tema desta noite é muito interessante, fala sobre a marca da besta e a oração. A gente vai entender o que é essa marca, certo? Por que marca? Em que contexto surge essa marca? A gente vai ver também que para existir essa marca, existe também um selo, tá? Um selo de Deus. Eu vou pedir aqui aos nossos amigos da mídia para colocarem o tempo, porque como o assunto é muito interessante, a marca da besta é a oração, então pode ser que a gente se empolgue, tá certo? Sei que a igreja está em casa, né? Está no conforto da sua casa, mas aí a gente se empolga com o tema e aí passa do horário que deve passar, tá bom? Meia horinha, né? Se a gente passar, vai ser um pouquinho mais só, ok? Então eu queria pedir a você que anotasse algumas coisas, tá certo? Se você tem fácil aí papel e caneta, a gente vai ver algumas informações muito importantes e o objetivo é sairmos daqui desejosos de recebermos o selo de Deus, tá? A gente vai ter como base aqui de nosso estudo o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é o livro dos contrastes. Por exemplo, no livro de Apocalipse nós encontramos o contraste entre o cordeiro e o dragão. Encontramos também a oposição entre a mulher vestida de sol e a mulher trajada como prostituta, com um cálice de vinho na mão. No livro de Apocalipse nós encontramos também Jesus reinando por 1000 anos com os santos no céu. E também Satanás aprisionado aqui na terra por 1000 anos. Vemos também o selo de Deus e a marca da besta. Então a marca da besta nós encontramos tanto no livro de Apocalipse quanto o selo de Deus. Estes contrastes que nós acabamos de mencionar são apenas alguns. Eles nos lembram o quê? Que existem 2 caminhos e 2 destinos. A gente precisa ter isso bastante em mente. Cada lado aponta para um destino. Por isso, né, o nosso objetivo hoje, ao falarmos sobre a marca da besta e a oração, é a gente se colocar no caminho certo. Porque o caminho certo conduz à vida, conduz à salvação. Por outro lado, né, tudo aquilo que está em oposição a Deus conduz à morte e uma morte eterna. Agora, interessante a gente observar que Amós, capítulo 3, verso 7, diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando você lê 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, na última parte, você descobre que Deus está nos dando a seguinte orientação: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, bom saber que o nosso Deus, Ele não vai deixar de nos guiar nesse momento final que antecede a volta de Jesus. Nós não temos dúvidas nenhuma de que nós vivemos os momentos finais que antecedem a volta de Jesus. E não é só por causa de guerras e rumores de guerras, até porque, né, o fato de a Rússia estar na iminência de invadir a Ucrânia, e quem sabe alguns especulam uma terceira guerra mundial, isso não é sinal da volta de Jesus. Jesus mesmo disse: guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, isso ainda é o princípio. Agora, pela primeira vez na história,
a gente está vendo o mundo se organizar para propor um dia de descanso da terra. E a gente vai percebendo que toda articulação religiosa, política, científica, toda essa tríplice aliança aponta para o domingo como dia de descanso. Historicamente, biblicamente falando, o domingo nunca rivalizou com o sábado. A sexta-feira, historicamente, rivalizou muito mais do que o próprio domingo. Mas, nesses últimos tempos, segundo a escritora norte-americana Ellen White, coisas estranhas vão acontecer. E a gente vai ver aqui com a mensagem de hoje, que aquilo que parecia ser impensável, aquilo que parecia ser impossível, está acontecendo diante de nós, por outros motivos, mas já sendo um ensaio para aquilo que Apocalipse 13 já menciona, que o povo de Deus, que for selado por Deus, que não receber a marca da besta, não vai poder comprar nem vender, ou seja, vai ter os seus direitos civis cassados. E hoje a gente já vê isso aí, desde março de 2020, quando a pandemia começou, e depois com exigências e mais exigências, por exemplo, o cartão de vacinação, o passaporte sanitário, outras coisas mais, aqueles que se recusam, não vou entrar no mérito aqui se estão certo ou errado, têm sido impedidos de exercer seus direitos civis. Agora vamos imaginar um mundo que está colapsando, e um mundo que se reúne para tentar salvar o planeta, estabelecendo um dia de descanso da terra, sob pena severa para aqueles que não aceitarem o falso sábado, ou sábado espúrio. A marca da besta é um tema muito interessante, é um tema que nós devemos dominar, porque quando se trata de selo de Deus e da marca da besta, a gente vai ver, entre outras coisas, que o selo de Deus, ele sempre serviu para proteger o povo de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, verso 17. A marca da besta é a contrafação da verdade. A marca da besta é uma oposição ao selo de Deus. E antes que a gente entenda aqui que o selo de Deus é o sábado, é importante a gente compreender pelas Escrituras como o povo de Deus foi selado ao longo da história, desde a entrada do pecado. Primeiramente, vamos ler a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 16 e 17. Nós temos aqui um cenário muito triste, essa fala, essa situação, essa narrativa se aplica a todos aqueles que não foram selados por Deus. Consequentemente, os que não foram selados por Deus são aqueles que recusam o selo de Deus. Consequentemente, na recusa ao selo de Deus, existe a recepção da marca da besta. E aqui no capítulo 6, versos 16 e 17, nós lemos assim: disseram aos montes e aos rochedos, quem? Aqueles que não receberam o selo de Deus, aqueles que preferiram a conveniência da marca da besta. E eu digo conveniência porque coisas estranhas vão acontecer, tá? E essas pessoas que recusam o selo de Deus, recebem a marca da besta, dizem aos montes e aos rochedos, olha só que terrível: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Por outro lado, se a gente continua a leitura aqui, em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3, na sequência, a gente vai ter o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi um anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. O que a gente está percebendo aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3? Que depois que o povo de Deus for selado, haverá uma catástrofe, haverá uma tragédia.
De certo modo, o que a gente vai percebendo é o seguinte: o Criador, ofendido, ele começa a desfazer aquilo que ele fez. Quando a gente lê Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a gente vê que Deus é Criador. Quando a gente lê Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, é reiterado que Deus é Criador, ratifica-se a criação divina. Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 14, verso 6, nós vemos que existe um chamado a temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí vem uma reiteração do que está em Êxodo 28 a 11 e no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Deus é Criador, Deus fez. A gente pensa que não existe nenhuma importância hoje, por exemplo, na santificação do sábado, só que isso tem uma importância tremenda. Que importância é essa? O sábado lembra que Deus é Criador. E a partir do momento em que o sábado sai de cena, toda a ideia de criação se perde. E olha só que interessante, se Deus não é Criador, eu não vim dele. Se eu evoluir de um nada, eu não tenho nenhum compromisso com Deus. Se eu vim do zero absoluto, como alguns querem acrescentar, o meu vínculo, o meu compromisso com Deus é zero. Por isso é tão importante que eu entenda a questão do selo de Deus, porque os selados são aqueles que reconhecem a Deus como Criador, como Senhor de tudo e da sua vida. E quando a gente lê em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3, o anjo dizendo, não destrua, é porque o Criador ofendido vai começar a desfazer a sua criação. E quando a gente lê Apocalipse, quando a gente estuda as 7 pragas, você percebe que a primeira praga recai sobre quem ou sobre o quê? Sobre os homens, úlceras malignas. É como se Deus começasse a desfazer do final para o começo. O último ser que ele criou foi o homem. Ele fez os animais, depois fez o homem, para mostrar que nós não somos animais, como a ciência quer que a gente acredite. Nós somos seres espirituais. E ele começa a desfazer a sua criação. Só que antes de desfazer a sua criação, todos aqueles que querem receber de Deus poder para vencer, serão selados. O selo de Deus implica sua autoridade. O selo de Deus implica sua propriedade. O selo de Deus implica sua proteção. Para a gente entender a marca da besta, é preciso que a gente entenda o selo de Deus, porque a marca da besta é uma contrafação da verdade. E a gente vai percebendo, desde que o pecado entrou no mundo, que o grande conflito se estabelece no céu a partir da palavra adoração. Lúcifer, quando virou o anjo caído, não aceitava não ser adorado como Deus. E esse conflito se transfere para a terra. E nós viramos alvo desse conflito. Nós estamos no centro dessa batalha cósmica. E Satanás, ele sabe que não pode atingir a Deus. Mas ele sabe que atingindo ao povo de Deus, ele está atingindo a Deus. Existe uma obra, uma escultura grega, ela já data de mais de 2000 anos, está no Vaticano, em um museu do Vaticano, se chama Laocoonte e seus filhos. Não sei se alguém já viu essa escultura, Laocoonte e seus filhos. Na mitologia grega, Laocoonte era sacerdote de Apolo. Apolo era o deus Sol na mitologia grega. E Laocoonte se rebela contra Apolo. E Apolo pensa assim, vou matar esse sacerdote. Só que ele pensa assim, não, vou fazer pior. Eu vou matar os filhos dele. E na obra, Laocoonte e seus filhos, Laocoonte está lutando contra 2 serpentes enviadas por Apolo para matar os filhos dele. Entende aí? Satanás, ele sabe que não pode, fazendo uma aplicação bíblica agora a partir de uma escultura grega, ele sabe que não pode atingir a Deus. Então ele desfere os seus dardos inflamados contra aqueles que Deus ama, contra aqueles por quem Jesus morreu. Por isso, é muito importante eu saber que eu estou no meio desse conflito. E é importante eu saber que o selo de Deus, acima de tudo, vai me dar proteção. Foi isso que o anjo disse, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nada, até que o povo de Deus esteja selado. O selo de Deus também, além de proteção, é um símbolo de autoridade.
Por exemplo, lembram-se de José no Egito? José estava no Egito e agora vira governador, de escravo a governador. E para exercer a autoridade no Egito, Faraó deu a ele o seu anel. E aquele anel era um símbolo de autoridade. Mardoqueu também, quando assume posição de poder na Pérsia, ele também recebe o anel para exercer a sua autoridade. E até mesmo a ímpia Jezabel, quando quis as terras de Nabote, ela pegou o anel de Acabe para exercer sua autoridade. O selo também era símbolo de propriedade. Era comum os reis colocarem o seu selo sobre uma forma de carimbo, como se fosse um timbre, sobre tudo aquilo que pertencia a ele. Olha só que interessante. O selo, símbolo de proteção, selo, símbolo de autoridade, selo, símbolo de propriedade. O selo também servia como proteção para que algo não fosse violado. Por exemplo, você pode ler depois, Daniel capítulo 6, verso 17, quando Daniel foi colocado na cova, o rei selou aquela pedra. Você pode ler também em Mateus capítulo 27, verso 66, que quando Jesus foi morto, ele foi colocado num túmulo, num sepulcro, escavado na rocha, foi colocado uma pedra e ali foi posto um selo para garantir que aquilo não fosse violado. Ao longo da história, o povo de Deus tem sido provado. A fé do povo de Deus tem sido testada. Satanás tem tentado manipular as mentes. Satanás tem tentado controlar a mente do ser humano. E uma vez fazendo isso, ele quer reclamá-los como seu. Mas Deus, em todo momento, em todo o tempo, tem colocado um diferencial sobre o seu povo, para que estes que servem a Deus sejam distintos daqueles que preferem ficar do lado do caminho que conduz à perdição. Por exemplo, vejamos aqui selo de Deus ao longo da história. Quando você lê, por exemplo, Romanos, pega a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 3 e verso 11. Olha só, nós encontramos aqui, não vou dizer que é o primeiro, mas é um selo de Deus lá no passado, com Abraão, que Deus já utilizou para identificar o seu povo e diferenciar o seu povo daqueles que não queriam nada com Deus. Romanos capítulo 4, verso 3, nós lemos assim, 4, verso 3, depois o verso 11. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Olha o verso 11, aí nós lemos assim no verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, quando ainda incircunciso. Qual foi o selo de Deus aqui com Abraão e toda a sua descendência? O selo foi qual? Foi a circuncisão. Tá? E quando a gente chega aqui a Gálatas, capítulo 5, verso 6, a gente vai perceber que aquele selo que foi tão importante naquele momento, já não era mais agora uma forma de Deus identificar o seu povo. Gálatas capítulo 5, verso 6, lemos assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Percebeu? Então, em todo o tempo, Deus teve um selo para identificar o seu povo. Por outro lado, aqueles que não eram circuncidados na época de Abraão e durante a sua descendência, eles também não eram identificados como o povo de Deus. Mais tarde, Deus vai ter outro selo, que vai durar apenas uma noite. Você lembra? Está lá em Êxodo capítulo 12. Moisés ordenou ao povo, por ordem divina, que colocassem sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria naquela noite, e a casa em que não tivesse aquele sangue, o primogênito seria morto. Todos aqueles que atenderam às indicações divinas, tiveram a vida preservada. O anjo da morte passou de lado, porque o povo de Deus estava selado, e a proteção divina estava assegurada a eles. Mas esse selo de Deus, naquele momento, para o povo de Deus que estava escravizado no Egito, durou apenas uma noite. Depois desse evento, Deus vai ter outro selo para identificar o seu povo.
Quando você olha aqui, por exemplo, Ezequiel, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ezequiel, aí antes de Daniel, mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Ezequiel capítulo 9, a gente já vai ver aqui outro selo de Deus. Por isso eu digo a você, antes de dizer que o selo de Deus agora é o sábado, ou que sempre foi, não, tá? O selo de Deus hoje ainda não é o sábado, tá? E no passado Deus sempre teve outras formas de identificar o seu povo, diferenciando-os daqueles que preferiam seguir a vida por conta própria. Aqui em Ezequiel capítulo 9, verso 4 a 6, nós lemos assim: E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, olha só, a marca, o selo, marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Só um detalhe, nos dias de Ezequiel, nesse período aqui, essa profecia foi dada no ano 592, antes de Cristo. Aqueles que seriam marcados por Deus para livramento, para salvação, eram aqueles que não estavam satisfeitos com as misérias deste mundo. De certo modo, sabe, a gente tem que ter cuidado para não se acostumar com as misérias deste mundo. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos pousem, e sem que vos compadeçais, matai. A ordem era matar. Quem deveria morrer? Quem não foi selado. E quem não foi selado? Matai velhos, a moços, a virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Ou seja, o selo de Deus começaria pela casa de Deus. E aqueles que não foram selados, eles estavam condenados à morte, independentemente da idade, independentemente do sexo, independentemente da classe social. Porque quando o livro de Apocalipse se refere àqueles que recebem a marca da besta, fala de todo escravo, todo livre, todo poderoso, que não recebeu o selo de Deus, mas preferiu a marca da besta, é que vai receber essa condenação. Essa profecia é cumprida 6 anos depois, quando Nabucodonosor invade Jerusalém pela última vez. Quando a gente lê Ezequiel capítulo 9, aqui do verso 4 a 6, você percebe que o selo de Deus serve para quê? Serve para proteção. Esse sinal de Deus que foi usado para a proteção do povo naquele momento, também vai ser usado para a proteção do povo de Deus nos momentos em que nós estamos vivendo agora, que são os momentos finais da história da humanidade. E aí, o selo de Deus versus a marca da besta. A marca da besta é uma paródia demoníaca do selo de Deus. Quando a gente fala em paródia, paródia é uma relação intertextual. Paródia serve para distorcer a ideia original. E a marca da besta é uma paródia demoníaca. Em um outro nível mais profundo, ambos os sinais representam o caráter que corresponde com a mente de Cristo ou a mente do anticristo. Receber o selo de Deus é aceitar que Jesus domine na sua vida. A escritora cristã chamada Ellen White diz que aqueles que vão receber o selo de Deus são aqueles que dizem todo dia para Deus, seja feita a tua vontade. Por outro lado, aqueles que vão receber a marca da besta, que não vão receber o selo de Deus, são aqueles que preferem viver de acordo com a sua própria vontade. Ambos os selos representam os nomes ou a reputação de quem os leva. Dessa forma, João descreve o contraste de mentalidade e um contraste de lealdade, uma percepção tão ignorada com frequência nos nossos dias. Sabe, tanto o selo de Deus quanto a marca da besta são sinais religiosos de lealdade. Como é que eu sei isso? Onde o selo de Deus é colocado? Na fronte, com a ideia de assentimento, de convicção, e na mão, um lugar de conformidade externa. Agora, venha comigo para o livro de Apocalipse. Estamos indo para a parte final da nossa mensagem. Apocalipse capítulo 7, verso
3 a 4. Apocalipse capítulo 7, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 7, verso 3 a 4. A gente vai ler alguns trechos aqui do livro de Apocalipse, tá? Lemos assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo de nosso Deus. Tá? Só até o verso 3. Capítulo 14, verso 1 a 3. Avance um pouquinho aí. Capítulo 14, verso 1 a 3. Encontraram? Lemos assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Sem entrar no mérito aqui dos 144.000, mas todos aqueles que estão aqui, são aqueles que foram selados por Deus, não apenas na reta final da história da humanidade, mas em todos os períodos da história da humanidade. E aqui no verso 12 nós temos o seguinte, no mesmo capítulo: aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos? São aqueles que estão diante do Cordeiro, são aqueles que estão salvos, são aqueles que estão remidos, são aqueles que estão livres para sempre das consequências do pecado. Livres da morte, da dor, da angústia. E aqui está a perseverança dos santos. Como saber se eu sou santo? Como saber se eu vou estar em pé quando o Cordeiro vier? Como saber se eu não vou pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre mim? Como saber de que lado eu estou hoje? Como saber se o caminho que eu estou trilhando conduz à salvação ou à perdição? Depois de apresentar todo esse cenário, depois de dizer que um grupo salvo, resgatado, remido por toda a eternidade, vai cantar, louvar a Deus, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quem são os selados? São aqueles que disseram para Deus: seja feita a tua vontade na minha vida. E a vontade de Deus é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Quando eu digo a vontade de Deus é a vontade de Deus, não a minha vontade, não é uma tautologia, não é uma repetição de pensamento, é porque muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus adaptando-a à nossa vida. Porque tudo hoje está muito personalizado, já percebeu? Tudo é personalizado. E eu quero criar muitas vezes um cristianismo para mim, uma doutrina que caiba no meu estilo de vida, no meu tempo, nos meus horários, no meu estilo de ser, na minha cultura, no meu jeito. E quando você vai aqui para o capítulo 12, volta aqui para o capítulo 12, verso 17, nós temos assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? É a igreja. Que igreja? No final da história da humanidade, quando o anticristo obrigar o mundo a adorar um falso sábado, um sábado espúrio, a igreja aqui será todo aquele que resolver permanecer firme ao lado de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu queria que você fosse agora para Ezequiel capítulo 20. O dragão, sabe, não está irado com aqueles que se opõem a Deus. A marca da besta é uma marca satânica. Besta, nas profecias, quer dizer poder. E o que um poder quer? O que um poder busca? Besta quer dizer poder. Ezequiel capítulo 20. Besta quer dizer poder. E o que um poder busca? Primeiramente, se manter no poder. Primeira coisa que o poder busca é se manter no poder. Depois, conquistar mais poder. E onde é o campo de batalha
além de ser uma batalha cósmica, ocorre na minha mente. Hoje eu preciso dizer a Deus, pelo seu Espírito, que a vontade dele seja feita na minha vida, para que o arquirrival de Deus não caribe em mim o seu selo. E aliás, é muito fácil receber a marca da besta, basta não querer o selo de Deus. Quando a gente vem para Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também verso 20, nós lemos assim: também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E o verso 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, Senhor vosso Deus. O papel que desempenha a marca da besta está em notório contraste com aquele que desempenha o selo de Deus. Sabe, já faz algum tempo que a Europa se articula para colocar o domingo como dia santo. Outro dia eu estava numa aula com um colega, um professor, uma mentoria, eu em Fortaleza, ele em outro estado, com um grupo de alunos que se preparam para concursos públicos, e ele começou a falar algo que eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo. Ele dizia para os alunos estudarem 6 dias por semana. Eu, que legal, né? Aí ele disse, olha, vocês sabem quantos dias Deus fez o mundo? Aí alguém respondeu, 7. Aí ele, tem certeza? Foi em 6. Então, se Deus descansou num dia, você também tem que descansar. Ou seja, estude de segunda a sábado e descanse no domingo, né? Aí quebrou toda aquela simpatia que eu estava tendo pelo discurso dele, né? Estude de segunda a sábado e descanse no domingo. Esse pensamento não é novo. Esse pensamento já vem de pelo menos 7 de março de 321, quando Roma começa a adaptar o cristianismo. O paganismo e o cristianismo começam a se amalgamar. E é aí que vai surgir o nome pontífice. O que é um pontífice? O que era um pontífice? Pontífice é aquele que fazia ponte. Ponte entre o quê? Entre o paganismo e o cristianismo. E aquela doutrina que um dia foi pura, se corrompeu. E o domingo entra agora como um sábado espúrio. Em 2010, a Europa se reuniu para propor um dia da família, um dia da terra, de descansar, de parar. Todos nós somos a favor de pararmos, de descansarmos, de termos um dia para a família. Somos sim, somos a favor. Mas esse dia é o dia que está na palavra de Deus. Sabe, mudar do sábado para o domingo vai muito além do que a gente pode imaginar. Se o sábado é retirado desse contexto aqui, a criação perde todo o sentido. Sabe por que eu guardo o sábado? Porque Deus guardou. Eu guardo o sábado porque Deus santificou, separou. E não há nenhuma outra razão na Bíblia para que eu mude esse dia para um dia que é mais conveniente para mim ou para o mundo. Em outubro do ano passado, líderes religiosos, cientistas, líderes políticos se reuniram para pensar num dia para salvar o planeta Terra. E a gente sabe que esse dia vai ser o domingo. Claro que nós não queremos a destruição do planeta Terra, não queremos, mas essa terra está condenada. Nós lemos em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3, que quando o povo de Deus for selado, os anjos vão se retirar, e as pragas vão cair sobre a terra, e o Criador vai dizer ao mundo que está desfazendo aquilo que ele fez, para depois recriar essa terra, para todos aqueles que receberam o selo de Deus. Sabe, quando você lê Apocalipse, você observa que quando Babilônia cai, e o último verso que eu quero ler com vocês agora, Apocalipse capítulo 14, quando Babilônia cai, o povo de Deus comemora. Quando Babilônia cai, os que estão nela lamentam. Apocalipse fala que lamentam sobre ela. Deus não fará coisa alguma se antes revelar o seu segredo aos seus servos. E aqui, no verso, queria começar lendo o verso 8. Caiu a grande Babilônia. Sabe, apegar-se à Babilônia é apegar-se a doutrinas falsas. Apegar-se à Babilônia é apegar-se a algo que está fadado a cair.
Babilônia terrena caiu. Babilônia espiritual vai cair também, é isso que a profecia está dizendo. E aqui no verso 9, na terceira mensagem angélica temos: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, olha a advertência divina: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e na presença do Cordeiro. Deus quer nos poupar disso aqui. Depois eu queria que você lesse na sua casa Apocalipse capítulo 13, tá? E você vai perceber em Apocalipse capítulo 13, verso 16 e verso 17, que o poder que se opõe a Deus vai implantar a sua marca no seu povo. E olha só a consequência no verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Isso aqui parece impensável, né? Recentemente, a gente também não pôde comprar nem vender, por causa de um vírus. Pela primeira vez, as coisas estão acontecendo em ordem mundial. Nunca houve na história da humanidade uma pandemia. Fala assim, peste negra. Peste negra não foi pandemia, foi epidemia. Pan, em grego, quer dizer todo. Nunca houve algo que ocorreu em todo o mundo. Nem mesmo houve uma segunda nem terceira guerra mundial. O que houve foram países de vários continentes envolvidos numa guerra. Mas não havia ali todos os países. E agora observe, tudo o que acontece é em escala mundial. Jesus está para voltar. Hoje o povo de Deus tem que ser selado. Hoje você tem que dizer a Deus: Deus, me sela na minha fronte, na minha mão. Deus, faz hoje a tua vontade na minha vida. Porque se eu não fizer isso, se eu não permitir isso, pelo Espírito de Deus, automaticamente eu estou recebendo a marca da besta. E aí, com a marca da besta, Deus não garante a minha proteção. Eu oro a Deus neste momento com você, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Que cada passo que nós dermos seja de fato uma oferta de louvor. Peço a Deus que a gente não brinque de sermos cristãos. Peço a Deus que a gente não brinque de ser adventista do sétimo dia. Peço a Deus que a gente não brinque de ser cristãos nominais, mas que a palavra dele, escrita há alguns séculos, está se cumprindo diante de nós, que ela seja uma realidade na nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, sabemos que Jesus está às portas, Deus. O anjo está selando o teu povo. Logo os ventos vão soprar e este mundo vai sentir o que é ter afrontado o Criador de tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a estar do teu lado, hoje, sempre. Faça-se a tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.